Mais alguns erros, a gente tem que encontrar quantos erros estão nessa frase e a gente vai corrigir. Mas isso depois da vinheta. Vamos lá! Então vamos direto ao assunto. Olha só. Fazem alguns anos que qualquer acontecimento assustam as pessoas de quem sempre me refiro. Elas são sensíveis e estão constantemente alertas. Então nós iremos encontrar os erros aqui. Bom, qual é o primeiro erro que a gente encontra? Primeiro erro, verbo fazer indicando tempo. Sempre que o verbo fazer estiver ligado a uma expressão indicativa de tempo, qual é a expressão indicativa de tempo aqui? Alguns anos, o verbo fazer não pode ser levado ao plural porque é considerado um verbo impessoal. Isto é, verbo impessoal é aquele que não pode ir ao plural porque não possui sujeito, não há sujeito aqui nessa oração. Portanto, eu não posso dizer, eu não posso escrever fazem, mas sim faz. Faz alguns anos, olha só, faz alguns anos que qualquer acontecimento, não, olha só, qualquer é um pronome indefinido que é variável. Só que o plural da palavra qualquer é no meio dela. Na verdade, a palavra qualquer é a única palavra da língua portuguesa que traz o plural no meio. Então, olha, não é qualquer, mas sim quaisquer. Por que quaisquer? Porque eu vou ter que concordar com quem? Com acontecimentos. Quaisquer acontecimentos, olha, a palavra que está no plural é o substantivo, né? Quaisquer acontecimentos assustam. Assustam quem? As pessoas. Então, olha o que acontece aqui. Eu tenho um verbo transitivo direto e aqui eu tenho o objeto direto desse verbo, certo? Verbo transitivo direto, objeto direto do verbo assustar. Só que a gramática é muito clara ao dizer que quando eu tenho o verbo e o seu complemento, não pode haver pontuação entre os dois. E eu coloquei uma vírgula aqui. Então essa vírgula está errada, não pode a vírgula aqui. Então, olha, cada linhazinha tem um erro, né? Olha, 3 erros até agora. Vamos ver aqui na quarta? Assustam as pessoas de quem sempre me refiro. Opa! Quem se refere a. Olha, o verbo referir-se pede a preposição a. Quem se refere, lembrando, ele é um verbo transitivo indireto. Quem se refere a. Mas o que eu tenho que fazer com essa preposição segundo a norma? A norma diz que eu tenho que jogar a preposição antes do pronome relativo. O pronome quem é um pronome relativo. O que é que eu vou fazer? Jogar a preposição a antes do pronome relativo quem. Opa, mas olha a preposição que apareceu aqui. Preposição de, não pode, ela está errada aqui. O correto é aplicar a preposição a. Essa sim é a preposição correta, que vai aparecer antes do pronome quem. Isto é, as pessoas a quem sempre me refiro. Quem se refere a. Elas são sensíveis, vírgula, e estão, opa, aqui eu tenho 2 orações, né? Uma é, elas são sensíveis e estão constantemente alertas, é a segunda. Só que o sujeito para as 2 orações é o mesmo. O sujeito das 2 orações é o mesmo. Sujeito de são, elas. Sujeito de estão, elas. Quando eu tenho a conjunção e, que é uma conjunção aditiva, ligando orações que trazem o mesmo sujeito, não é possível colocar uma vírgula aqui, olha. Portanto, essa vírgula está errada. E outra coisa, elas são sensíveis e estão constantemente alertas. Não pode ser alertas. Segundo a gramática, a palavra alerta só pode funcionar como substantivo quando é sinônima de alarme, e veja que aqui não dá para trocar por alarmes. Elas são sensíveis e estão constantemente alarmes. Não tem como trocar. Então não é substantivo. Se não é substantivo, a palavra alerta tem que ser advérbio. E se advérbio, advérbio é uma classe gramatical invariável. Portanto, não é alertas, mas sim alerta no singular, que é um advérbio de modo. Elas são sensíveis e estão constantemente
alerta. Não pode ir ao plural por ser um advérbio de modo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido